vamos lá. Já estamos com mais um episódio do podcast Descomplicando a Veterinária. Já tô mais solto, hein? Tô aprendendo esse negócio aqui e tem ficado cada dia mais legal. Porque eu vejo que tem propósito. Então, toda vez que a gente faz algo para uma comunidade, para beneficiar alguém, eu vejo que isso é muito legal. E eu encontro os colegas na rotina, né, quando eu tô trabalhando, eles falam assim, doutor, que legal, aluno que me manda no direct, cara, assisti aquele episódio com aquele seu convidado, que ele foi esclarecedor. Então, isso tem me feito, assim, me sentir mais à vontade em fazer, porque eu sinto que tá no caminho certo, né? Você também pode acompanhar o Descomplicando a Veterinária. Além daqui, você que me encontrou aqui no YouTube, não esquece não, aqui embaixo tem um sininho, você pode clicar nele. Toda vez que eu postar um vídeo novo, vai te notificar. Sabe uma mãozinha que tá assim? Clica nela que você me ajuda bastante, tá? Lá no Instagram, eu tenho um canal que eu faço vídeos curtos, onde eu auxilio o estudante a passar na prova, o recém-formado, às vezes, com aquela dúvida no plantão, né? E esses mesmos vídeos também estão no TikTok, para você que prefere o TikTok. E agora, a parte mais gostosa, você ir pra academia ouvindo a minha voz. Esse podcast, ele também tá no Spotify. Tá? Então, obrigado a você que tem me acompanhado. E para isso tudo acontecer, gente, eu tenho que ter alguns parceiros. O que eu gosto bastante é o Hub 2181, que é a empresa que faz toda, né, essa infraestrutura, que faz os cortes, que faz os criativos, né? Eu também tenho o André da Altec, que é um grande parceiro. Eu falo que é um parceiro porque ele produz equipamentos para o anestesista e eu sou anestesista. Quem acompanha ali meus stories vê que eu uso, né, o calibrado Altec. Mas você deve ter pensado, eu não vou ser anestesista, vou ser dono de clínica que quer ter um equipamento de qualidade no seu centro cirúrgico, Altec Equipamentos. Mas eu já tenho meu equipamento, Roger. Beleza, o André também faz manutenção. O André é um cara que ele tem carinho pelo veterinário. Se é para ajudar o veterinário, pode falar com o André, ele vai te ajudar, tá? Então hoje, nesse novo capítulo, né, a minha ideia é sempre beneficiar, trazer algo novo pro estudante de veterinária. E às vezes você fala assim, meu, tá, levou o Nef, levou não sei quem, levou não sei o quê. Eu tava pensando em casa, falei assim, eu preciso levar alguém que pense fora da caixa. Porque o aluno de veterinária, ele sai da faculdade e fala assim, eu vou abrir um consultório, vou abrir uma clínica, né? Então, eu vou trazer alguém que viveu essa jornada. Então, tava pensando em casa, falei assim, vou ligar pra doutora Fernanda. Doutora, obrigado, viu? Na hora que eu tava pensando, eu falei assim, quem que é essa pessoa que é empresária, é mãe, ela também opera, já tive o prazer de anestesiar pra ela, cuida da UTI como ninguém, faz cardio, faz isso. Eu falei assim, o aluno precisa conhecer a Fernanda, né? Doutor, obrigado por aceitar o desafio aí, as loucuras do Roger, né? Não, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui e participar dessa jornada para levar mais informação. Isso. Eu acho que é dar gás para os veterinários que estão vindo, né? Na época que eu me formei não tinha isso, né? O Uhum, podcast era o áudio. Mas esse uhum, formato, né, de bate-papo uhum, por vídeo também, eu acho que ia facilitar a minha vida na uhum, época. E assim, a nossa história pode ajudar alguém, né? sim. Quem acompanha ali o meu canal do Instagram, vê que eu e o Ale, que é meu irmão gêmeo, Uhum, né, que produz tudo isso, a gente fala de propósito. uhum, Então, isso aqui beneficia um aluno que às vezes está com uhum, uma ideia de fazer algo, de montar uhum, algo, né? E que a sua história inspire pessoas, né? uhum. Obrigada. Doutora Fernanda, quer começar falando do seu currículo? O que que a Fernanda faz? Que depois eu vou conversar com... Vocês que assistiram a Barbie? Tem a Barbie engenheira, aí ela vem de rosa. Eu vou falar com a Barbie cirurgiã. Então me fala aí, o que a Fernanda faz aí pra veterinária, né? Uhum. E aí a gente vai andando pra essa jornada da Fernanda e descobrindo coisas. Combinado. Então vamos lá. Eu acho que como a maioria dos veterinários, eu fui aquela criança apaixonada por bicho, Sim. que dava comida para cachorro na rua e todo mundo achava meio louca. Me formei em medicina veterinária pela Federal Rural do Rio em 2006. A gente sai da faculdade meio assustado, né? Sim, não é comum. Cai no mundo meio assustado, começa a fazer estágio, acompanhar alguns veterinários, né? No meu caminho, eu encontrei a doutora Sueli, na época, comecei a estagiar e depois trabalhar com ela. Senti a necessidade de que a veterinária, a faculdade em si, não me trouxe tudo que eu precisava, Eu acho que esse sentimento todo mundo tem, né? doutora. É. Fiz uma primeira pós em clínica médica e cirúrgica pela Equalis, porque eu gostava de muitas áreas e eu queria entender um pouco mais de tudo É aquilo para uma base muito começar a me boa, né? focar, né?
Nessa primeira pós, eu já flertei com a cardiologia e com a terapia intensiva, só que na época a terapia intensiva tava no comecinho, assim, né? Sim. Era muito surreal. Tudo que eu ouvia na aula, que a gente teve módulo de terapia intensiva, tudo que eu ouvia era muito distante da minha realidade naquele momento, né? Ainda é pra muita Ainda gente, muito, viu, doutora? muito. Né, flertei ali com a cardio, mas acompanhando a Sueli, acompanhava muito ela fazendo cirurgia. Entrei nesse meio da cirurgia, passei alguns anos ali na clínica fazendo cirurgia. O ano passado acabei, né? No começo da pandemia, acabei indo para terapia intensiva, fiz pós-graduação na UFAP e aí parti para cardiologia na própria UFAP também, para fazer a pós em cardio na UFAP também. E hoje chegamos na Prontodog. Eu sou responsável técnica, eu coordeno a parte clínica ali, sou responsável pelo CTI, pela internação em si também, né? Eu fico ali o tempo todo dando suporte e sigo estudando, né? O tempo todo buscando conhecimento e para trazer o que é de melhor para os nossos pacientes, né? E agregar mais valores ao hospital, a manter a equipe ali. Você falou, né? Eu acompanhei a doutora Sueli. Uhum. A doutora Sueli, ela tinha essa clínica em São José. E você assumiu dado momento da história e você, ainda como clínica, né? Sim. A Prontodog foi uma das primeiras clínicas aqui de São José. Tradicional. Ela foi fundada em 1981. Uau, eu não tinha nem nascido. Eu estava nascendo. Eu estava nascendo. Ah, que legal. E então eu encontrei a Sueli, né? Ela foi assim uma mentora ali para mim no início, né? Era uma clínica em horário comercial, né? Segunda a sexta, e sábado até a 1, então eu comecei a acompanhar ela ali. E eu peguei essa transição da veterinária, que não se pedia exame, não se tinha uma morfina na clínica. A gente fala, não, o veterinário bom não pede exame, ele pensa. Né? Era o diagnóstico no olho, o piometro era tudo no olho, né? A clínica soberana. Então, eu peguei essa transição de não se pedir exame, então, fazer muita coisa na raça, para uma evolução tecnológica da medicina veterinária, né? De começar a pedir exame, ultrassom, as especialidades começarem ali a participar da nossa rotina, você chamar o especialista, chamar o anestesista. Às vezes, num só caso, tem ali 5 especialidades envolvidas, a gente começou, e assim, o meu e do meu marido, que é quem administra o hospital comigo hoje, o nosso sonho era, assim, elevar a veterinária, né? Ter o multidisciplinar trabalhando pelo bem do paciente, não ficar centrado só em um. Ter várias pessoas olhando para aquele paciente, né? Não, é legal, porque se você fala assim, vamos imaginar uma hipótese. Você é nefro, né? Eu vou estar conversando com uma nefro top, semana que vem aqui, cuidado com o que eu vou falar. Mas assim, você não está atendendo um rim, você está atendendo um cão que tem o coração. Então, você ouvir o ponto de vista de cada especialidade, você fala assim, que legal. Às vezes eu estava com uma intenção, eu estava com uma estratégia que ia beneficiar o rim, mas ia, sei lá, não ia ser tão legal pro coração. E aí ele veio e falou, não, vamos por esse caminho, e todo mundo saiu feliz, né? E é isso que a gente busca, né? Então, eu tento ali centralizar as especialidades e juntas a gente falar, não, o melhor caminho para esse paciente é tal. Você estava me contando aqui, antes da gente entrar no ar, de tudo que vocês fazem lá, da infraestrutura que vocês têm. Ela vai contar tudo aqui, gente. Mas dá para dizer que você viveu o melhor dos dois mundos. Sim. Porque, assim, ao mesmo tempo, doutora, que, sim, não se pedir exame, a clínica é assim, ela é soberana, a gente tinha que estudar. Mas hoje também tem aquele... Eu pedir um exame e não saber interpretar. Né? Eu pedi exame porque o outro falou que tinha que pedir. Né? Então você fala assim, não, peraí. Eu gosto muito, né? Você falou que fez o FAP. Eu lembro que tinha um nefro lá, Luciano. Ele falava. Ele falou isso numa aula que eu nunca esqueci. Que ele falava assim: quando você pede um exame, que história você quer que ele conte? Então, tá, a creatinina. Ele falava, né? Taxa de filtração glomerular. Eu quero falar sobre isso, então eu vou pedir creatinina. Então. Às vezes a gente pediu o exame sabendo que história que a gente quer contar. Pode ser ruim ou não, mas eu tenho que saber o que ele me diz, né? Então, eu acho interessante isso, porque ela falou todas essas especialidades dela, mas
junto com tudo isso, tem uma empresária, né, Sim, doutor? Então, sim. você coordena, né? Sim. Você tem seu esposo lá, o Leonardo, que cuida da parte administrativa, mas você, de certa forma, coordena o cardio, o nefro, o anestesista, né? Quantas vezes eu já tive o prazer de anestesiar lá no hospital de vocês e eu saía do centro cirúrgico, cadê sua ficha anestésica, rapaz? Entendeu? E tinha que estar em dia, porque é importante quando tem muita gente também, ao mesmo tempo que ajuda, é um monte de gente. Sim. Tem que ter alguém ali que é o capitão do time, Sim. né? Então, aquela menina Fernanda que estagiava com a doutora Sueli, né? Hoje você se tornou a Fernanda empresária, mas você trilhou uma jornada. Então, é importante, às vezes, para o aluno que está assistindo, ele fala assim, hoje mudou a realidade, já sai da graduação, indo para uma especialidade, mas assim, não pode fugir da curva. Tem a curva de aprendizado, a gente vai contar a história bonita aqui, mas a gente toma na cabeça, né? Então, quero que você inspire pessoas aqui, né? A gente tá falando com a cirurgiã, você foi primeiro para UTI, depois para cardio? Isso. Fiz clínica geral há muito tempo. Sim. E o que eu sentia? Que tinha pacientes que chegavam e eu não oferecia tudo que ele precisava. Né? Eu falava assim, sabe, assim, eu ficava angustiada, eu não tinha para quem encaminhar, às vezes eu não tinha o que fazer. De né? técnica e infraestrutura, né? Então, assim, eu saio lá de 2000 e bolinha, né? Me formei em 2006, para não pedir exame, para hoje ter uma tomografia dentro do hospital, do lado do CTI, né? E receber um paciente politraumatizado que já faz a tomografia, já faz os exames, entra no CTI, a gente estabiliza, que era o meu sonho. Era saber assim, se eu perdi esse paciente... Eu fiz tudo que podia. Eu fiz tudo que eu podia. Eu compartilho esse sentimento, né? Eu fiz tudo que eu podia. Porque o anestesista, né, até um tempo atrás, atribuía muita coisa da UTI ao anestesista. Sim, né? sim. Eu não concordava, mas assim, é um braço, né? Mas assim, anestesista perde paciente. Você chegar em casa e falar assim, tá, essa perda, ela tem que ajudar eu não perder o outro. O que eu posso aprender com isso, né? Esse sentimento de estar incomodado mesmo. Foi o que você falou, né? O que eu posso fazer a mais, né? Inconformada, né? Então, tipo, isso é importante a gente ter. Então, hoje você tem essa infraestrutura, né, do CTI, e você atende só o paciente que ele chega ali para o atendimento na triagem do seu hospital, ou você atende também colegas que te encaminham? Eu atendo não somente os nossos, mas eu tenho muitos encaminhados, né? Então, a gente trabalha muito com encaminhamento porque a gente gosta dessa parceria, né? Do colega sentir que nós somos a extensão da casa dele, que ele pode contar com a gente, né? Que a gente está ali como um apoio. Então, assim, eu tenho muitos pacientes que vêm encaminhado, a gente estabiliza, manda de volta para o colega e ele vai dar continuidade a partir dali. E dentro, né? Porque assim, eu não sei como isso é dentro da cabeça do aluno, né? Eu tinha muita coisa quando eu era aluno que eu falava assim, Deus, eu pensava totalmente o contrário. A gente, não sei se o aluno tem essa visão do intensivista, aquele monte de bomba pitando, e um cara sentado ali. E não, né? Pelo que você estava me contando da gente entrar no ar, é uma junta, né? Multidisciplinar, né? Sim. De você. Não é um cara, é uma equipe. Mudou, né? Exatamente. Então, buscar pelo ponto de assim, vista. na realidade, o que a gente faz? Vai ter o intensivista ali, né? A beira-leito, mas eu fico ali coordenando, olha, não, vamos conversar com o nefro vem, avalia, vai vir o cardio, vai vir o neuro, dependendo da situação. Sim. E a gente coordenando, né? Eu ali centralizando tudo isso para o bem do paciente, né? O intensivista, ele... Quando a gente faz a pós-graduação, a gente passa por todas as áreas, né? E é muito lindo isso. A gente tem nefrointensivismo, neurointensivismo, cardiointensivismo e por aí vai. Mas faz sentido, né? Porque a gente precisa ter uma visão geral de tudo e saber trabalhar com os colegas. Porque né? você pode ter o paciente crítico que é nefropata, o cardiopata. Então, sim, todas as especialidades compensou, ele é um potencial paciente para você ali na UTI, né? Sim. Eu sigo um professor, né, no Instagram, eu acho ele fantástico. Todo mundo da veterinária deve admirar também, é o Rabelo. Já fiz muito curso. Então, o Rabelo hoje ele postou algo que faz muito sentido, doutora. Não sei se você compartilha. Hoje, assim, o mantra da UTI é o ABC e as suas variações, né? E aí ele falou assim,
o veterinário, ele tem uma tara pelo acesso venoso, ele já tá com o manguito ali, o garrote. Chegou o paciente para ele atender numa emergência, ele vai pegar acesso, sendo que o ABC se inicia com o ar. Uhum. O circulation é o último, Uhum. né? Então, você pode admitir o CAB, essas coisas, mas assim, ele fala, na maioria das vezes, o cara não quer saber de ventilar, ele quer saber de pegar um acesso, e pega o acesso, o que eu faço agora, né? Então, hoje, quando você falou, né, a UTI, o intensivismo na minha época ali, quando eu me formei, ele era algo, às vezes, distante, eu posso dizer que Sim. tá mais acessível, mas eu acho que tá carente Uhum. do profissional capacitado, né? Uhum. Não sei como que é a realidade de vocês lá, às vezes na procura de equipe, né? Da pessoa que tá ali disposta a interpretar uma hemogasometria. Hemogaso, normalmente a pessoa pede pro nefropata, mas você sabe que ali a interpretação de um lactato, de uma hemogaso à beira-leito é muito importante, né? Sim. Eu tive essa dificuldade lá para trás, né? Então, de chegar ao paciente com desconforto respiratório, eu queria pegar o acesso. Sim, mas eu acho que todo mundo, né? E na hora que eu fazia o sem garrote... trazer dolo, né? Sem trazer Sim. dolo, a gente usa o que tem. Exatamente, né? E você fazer o garrote, o bicho fica pior ainda, né? Então, cheguei a fazer com o Rabelo ABC Trauma, ABC Cuidados Intensivos, né? Para entender melhor esse mundo antes, até mesmo de entrada na terapia intensiva, porque eu vejo que tem um déficit nos veterinários que saem da faculdade, justamente no atendimento do paciente traumatizado, da emergência, sabe? Sim. Você vê que é naquele momento ali que trava. Então, e às vezes hemodinamicamente não era o que ele precisava. Não. Né? A dificuldade era respiratória, eu quero o acesso porque eu quero o acesso. Uhum. Você falou, né, quando você iniciou a carreira, que você teve uma mentora. Eu gostei da palavra que você usou, da doutora Sueli. Então, hoje, você tem mentorado sua equipe, de certa forma, sim. né? Eu entrevistei a semana retrasada aqui uma professora, que ela é coordenadora de cursos, né? E a gente tem falado dessa realidade veterinária hoje, que mudou, né? A carga horária. Então, a gente forma hoje um veterinário generalista, que ele já sai querendo uma capacitação, uma especialização, porque é muito vago, né? Na época que era 7.000 horas, você aprendia, assim, um pouco de cada. Às vezes não, mas, assim, algumas áreas não. A acupuntura não se via, leis, deontologia, né? Mas a gente, sim, tinha que ir pro hospital, aprender a pegar veia no hospital, aprender a entubar, né? Então, hoje, o aluno, sim, ele tem que buscar um mentor ali dentro. E você vê que ali dentro da sua equipe, com essas especialidades que você tem trazido, você consegue ser a capitã do time, né? Sim, então... né? E a gente realmente, assim, inspirar a equipe, a cada um seguir o seu dom e trazer isso para dentro da equipe, né? Então, a gente vai ter o anestesista, a gente vai ter aquele que está indo para a imagem, aquele que está indo para a nefro, né? A gente começa a trazer todo mundo ali, porque, assim, qual é o problema hoje em dia que eu vejo? O veterinário já sai da faculdade, ele já vai fazer uma pós em anestesia, só que ele não trilhou a clínica. E você ter o conhecimento da clínica geral, daquele dia a dia, vai fazer toda a diferença. Fica um gap ali. Entendeu? Porque lá na frente, você vai anestesiar um paciente, mas ele pode ser um cardiopata, ele pode ter uma endocrinopatia, e você precisa lidar com aquilo, e não somente com o que você viu na pós de anestesia, por exemplo. Né? Você precisa ter aquele feeling com o paciente. E eu sinto que às vezes falta isso, né? Então, às vezes, você pega um cara que ele é um bom especialista, mas aí ali na clínica, mas ele nunca clinicou. Então, infelizmente, eu acho que vale a pena, né? A pessoa passar por um internato, uma residência, que já te dá aquela coisa ali da rotina, do dia a dia, mas ter esse gostinho da clínica, por mais que às vezes não curta dá pra muito. Se dizer que aquela frase consagrada, que a clínica é soberana, é sobre isso, não sobre não pedir exame. Exatamente. Né? É sobre você ter o feeling, né? Aquele olhar não é... E até você saber o porquê de você estar pedindo exame, né? Porque você vê a pessoa pedindo o exame para ela descobrir o que é, e não para descartar as possibilidades, né? Os diagnósticos diferenciais que ela tem. Porque o exame é para você dizer, eu tenho esses 3 diagnósticos.
eu preciso descartar, Sim. né? E o que eu vejo hoje em dia, sim, às vezes chega estagiário, ele tá perdido, né? O exame ele pode ser exclusivo, assim, então, para descartar. Exatamente, Eu tava exatamente. falando na Não semana somente para passada confirmar. com uma doutora que ela fazia imagem por endoscopia. Uhum, E a endoscopia, ela passa por essas fases. Ela pode ser de triagem uhum, e ela pode ser corretiva, sim. né? E ela falando que ela chegou a fazer imagem em um cão que não tinha nada, mas tinha vômito. Mas feito a imagem, não percebeu nada macroscopicamente, né? Uhum, Fez as colheitas de uhum, biópsia, mandou para estopato, não tinha nada. uhum, E ela falou, e é um investimento, né? uhum, Em questão de triagem pré-anestésica, anestesia e a própria uhum, imagem. Depois os exames. E ela falou, mas tá tudo certo, porque foi pra dizer que tá tudo bem também. uhum, Foi exclusivo, né? Então, eu volto naquele professor. Que história que eu quero contar, né? exatamente. Fernanda, mas assim, hoje você também tá fazendo, você tá ainda pós-graduando ou você já concluiu a carga? Eu tô pós-graduando, né? Eu É, concluo o ano que vem. Ano que vem aí eu já. e você não tem a intenção de ser cardio volante. É muito mais para o seu hospital ali, Isso, uma necessidade sua. eu não tenho intenção de ser uma cardiologista volante, né? Realmente é Sabe por que da pra pergunta? gente. Porque é muito legal pro ponto de vista do estudante, né? Eu falando aqui, ó, a doutora, ela se formou e ela virou empresária. Não Uhum, foi. Você falou, né? Você sim. tem seu esposo lá que cuida da parte Uhum, administrativa, mas você lidar com gente é difícil, né? Então, você viu que além de você aprender a lidar com números, que a gente uhum. faz compra errado, gente, Mu- veterinário não nasceu para número. Além disso, é, hoje você busca especialidades Uhum, pelo ponto de vista técnico para coordenar pessoas. sim. Você provavelmente deve ter seu cardiologista lá. Sim, Você deve sim. ter, né, a sua equipe pronta, mas assim, Uhum, eu posso simplesmente ir lá e fazer hoje gestão de pessoas? uhum, Pode, né? uhum. Eu um dia estava conversando com um grande amigo meu que também é coordenador de hospital. Ele falou assim: santo de casa não faz milagre, não, Roger. Eu sento aqui e falo pra minha equipe todo dia: faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Aí eu chamo o cara lá da outra cidade pra falar a mesma coisa todo mundo. E- Não é? Então, às vezes, você pode sim ir lá fazer o curso de gestão de pessoas, e eu Uhum, acho importante, não tô dizendo que não, mas a visão técnica, olha só, a Fernanda não quer ser cardiologista, é uhum. pra coordenar uma equipe, né? É. Eu tenho sempre tive paixão pela cardiologia, né? Então, o que eu sinto é que eu precisava unir os dois melhores mundos, a terapia intensiva e a cardiologia. Porque Hum, assim, a nossa rotina na UTI de pacientes cardiopatas é muito grande, né? Então, a hum, gente tem os nossos parceiros, né, especializados em cardiologia, mas nem sempre eles estão disponíveis, né? Às vezes os BOs vão dar sábado de sim. madrugada, né? Então eu senti essa necessidade de unir o meu mundo da terapia intensiva com a outra paixão, que era a cardiologia. Então, coordenar tudo aquilo ali, né? Tá no meio daquilo tudo. Ó, eu lembro que no começo aqui, quando você se apresentou, você falou assim, eu era aquela garotinha que gostava de bicho, que dava comida pro bicho da rua. Mas eu tô descobrindo que a Fernanda fez veterinário porque gosta de gente, hein? Não é verdade? No final é isso, No né? final é isso, É né? muito gratificante você ver a família sair com um paciente, né, restabelecido, e mesmo aquela família que perde o paciente, você saber que você pôde dar tudo que podia para eles, né? Sim, Você vê que eles se sentem mais, apesar da dor do momento, nossa, da família, mais reconfortados de saber que fizeram o que podiam, tudo que podia, sim, né? né? Quando eu falei também de você gostar de pessoas, né? Olha, eu me apego a palavras, viu? E você fala, o carinho que você tem pela Uhum, doutora Sueli, né? Dá pra uhum, perceber. Porque assim, eu falo muito aqui em quase todas as entrevistas eu uso essa máxima. A veterinária é uma desculpa pra gente ter que se relacionar, uhum, né? E do ponto de vista social, empresária, você é uma pessoa que gera empregos, né? uhum, Vamos, não sei, trabalha ali 20 pessoas no seu staff, uhum, fora uhum, terceiros, né? uhum, Quantas famílias não se sustentam a partir do seu hospital? Quantos alunos chegaram ali cru? Lembra da uhum, Fernandinha lá atrás? uhum, E hoje, sabe para que funciona uma tomo, sabe como funciona um hemogado, sabe o que é um CTI. uhum, Não é doideira separar para pensar dessa forma assim. O ponto de vista, pelo ponto de vista social, uhum, aquela Fernanda hoje também, ela tem essa questão, né? Hoje, você pode falar assim, eu sou muito amigo do seu anestesista, né?
o Vini. E o Vini, quando eu anestesiava lá, ele era aluno ainda, né? E hoje a gente vê o gigante que se tornou, né? Então, por que não falar que você foi a mentora dele, né? Então, às vezes o aluno ele pensa que é só vou fazer um consultório, pôr um jaleco. Não é. Tem a questão, sim, de infraestrutura, mas olha quanta coisa, quanta peça você mexe, né, no negócio. Assim, às vezes a gente falando parece que foi tudo muito simples. Não foi, Mas, né, assim, Fernanda? gente, que jornada, né? Então, assim, eu tive uma pessoa que me inspirou a querer ser melhor. E eu via que eu queria ser melhor pelos pacientes, por aquelas famílias que me buscavam, que me buscam até hoje. Então, eu tô Sim. sempre estudando, eu sou a louca do curso, né? Porque eu quero dar o melhor e realmente eu quero inspirar, né? O Vini é um exemplo disso, que começou como um auxiliar e foi crescendo assim, e dá Um orgulho, excelente profissional, e dá né, gente? orgulho de ver, né? E tantos outros, assim, estagiários que passaram por lá e chegaram, assim, uns bichinhos assustados, e depois você vê a pessoa, sabe, a evolução, o prazer da pessoa, às vezes, de pegar um exame e interpretar e te olhar e falar, olha, que legal, é isso, né, doutor? Eu falo, isso é muito gostoso. Você falou assim, o que que eu posso fazer demais por aquele paciente? Mas o seu estagiário, você fala assim, eu ofereci o melhor pra ele. Eu ofereci pra ele a tomo que eu tenho aqui na sala, eu tenho meu CTI, a minha internação, né? O meu centro cirúrgico. Sim, ele foi lá, me auxiliou na cirurgia e eu pude oferecer tudo que eu sabia, né? Isso eu acho que é de uma nobreza gigantesca, assim, sabe? O propósito, né, doutora? Porque às vezes o pessoal passa, eu adoro a infraestrutura de vocês lá, passa na frente daquele hospital gigante e fala assim, que isso, investe esse dinheiro. Não tem como, né? Investe dinheiro, mas é muito além só do Sim. atendimento, né? Sim. Histórias que ficam ali e eu acho fantástico, né? Eu encontro, às vezes, no centro cirúrgico, estagiários que passaram por lá e eles falam que aprenderam muita coisa por ali, falam com carinho dos cuidados que aprenderam ali, né? Você saiu de uma clínica e transformou num hospital, né? Então, eu acho incrível essa história, porque é muito além de estar no conselho e abrir um consultório, Sim, né? sim. Então, Eu acho que, assim, o estudante, o médico veterinário, ele tem que ter a consciência que é um sacerdócio. é verdade, é verdade. Né? É um sacerdócio. Como todo sacerdócio, você está servindo alguém, você está servindo pessoas, animais, e você tem que dar sempre o seu melhor, né? Sim. Então, cada um que passou por ali, cada pecinha, o mais bonito da vida é compartilhar o conhecimento. E ó, deixa eu falar um negócio aqui que é curioso, assim, né? Acordou um dia e falou, quero uma tomo. Que era outra necessidade que a gente via, né? Imagina, você acordar e falar assim, acho que o meu hospital não tem uma tomografia, né? É como comprar um esteto. Vou comprar uma tomo, e aí? É burocrático, gente. Não é? Vou te falar que foi assim... Engraçado que o sonho inicial foi do meu marido, né? Porque eu acho que ele via os perrengues que a gente passava... E ele falava assim, não, e não só a gente, colegas, não era só a Pronto-Dog, eram os outros colegas. Sim. E a gente via os perrengues que as pessoas Mandava passavam. pra capital, né? Então, assim, e às vezes eram coisas emergenciais que não dava para esperar. Sim. Né? Então, a gente tinha esse sonho de ter uma tomografia que servisse aos colegas, não só a Pronto-Dog, né? Tanto que hoje a gente pega do litoral paulista até Volta Redonda. Uau, né? Eu achava que era só aqui o Vale. Não, vem gente de vários locais, né? Nós temos, assim, vários parceiros, né? O pessoal do litoral manda muito paciente, o pessoal de Pinda. Assim, se eu for falar, eu vou acabar, alguém vai ficar chateado, porque são muitos. Mas acabou assim, a nossa intenção era proporcionar uma evolução no diagnóstico e 24 horas. Então, assim, às vezes é sábado de madrugada, tem alguém lá fazendo tomo. Eu acredito. E vocês têm um equipamento top. Hoje, assim, pro leigo, quanto tempo eu rodo uma tomo? Assim, eu chego com o meu paciente, vou entregar ele pro seu enfermeiro ali. Quanto tempo para ele sair da sala de tomografia? É muito rápido.
Muito rápido. Então, assim, às vezes em 1 ou 2 horas o paciente já tá indo embora. É porque a Uau. gente ainda tem aquele cuidado De de ficar ali no despertar. pós, ficar a gente, né? Mas a imagem propriamente dita... Muito. Tem exame que de 5 a 15 minutos, vai depender muito do segmento, da quantidade Porque de segmentos. Pode ser que eu esteja errado, doutora, me corrija. O paciente que às vezes eu encaminho para uma tomografia, 90% dos casos está descompensado. Assim, é um paciente que tá... Ele é crítico, né? Ou não, tem aqui... A gente pega muito paciente crítico. Né? Tá? Ou na oncologia, então... né, neuroeixo ali com alguma compressão. Exatamente, né? Pacientes, às vezes, com processos tumorais, né? Já com aquela tempestade que o processo tumoral faz dentro do organismo, né? Então, a gente pega muito paciente crítico. Então, tem que ser uma coisa assim... Então, a rapidez... Porque ele tá dentro de um plano anestésico. Exatamente. Durante o exame. Na tomografia veterinária, a gente tem que lançar a mão da anestesia, porque o paciente não fica quieto dentro do tomógrafo, né? Então, tem essa questão. O ser humano, você fica lá, Sim. né? Às vezes, na pediatria, tem que anestesiar, né? Mas o meu filhinho fez uma tomo contrastada no segundo dia de vida. Nossa. E aí anestesiou um bebezinho, né? Porque ele ia se mexer. Então eu lembro muito do Davi no tomógrafo. Mas assim, na veterinária 100% dos casos a gente tem, porque o paciente não vai entender. E aí tem a comorbidade, tem o que o trouxe, né? Tem a questão que a gente fala, pô, eu vou anestesiar um paciente que ele já tá crítico, né? Então a agilidade do exame se faz necessário, né? Exatamente. Então, pacientes, às vezes, muito críticos, eles fazem o exame, a porta da tomografia do ladinho do CTI. Ele sai do exame para uma recuperação já dentro do CTI. Vocês têm uma equipe ali, isso é muito... Sim. Me fala uma coisa, doutora, vocês são um dos poucos no Brasil que tem um equipamento dessa qualidade, né? Sim, sim. São poucos os tomógrafos, né? No Brasil está crescendo, né? Mais colegas estão vendo a necessidade, mas são poucos ainda. Com essa qualidade, com essa qualidade né? que vocês têm... Com a qualidade, tão próximos, não tão do ladinho de um CTI, né? Geralmente a gente não tem essa proximidade, né? Sim. O nosso equipamento faz imagens belíssimas, né? O nosso radiologista que comanda ali, que faz a mágica ali das imagens, também tem uma baita de uma capacidade Henrique, técnica. né? Tá o tempo todo ali. Nossa, é incrível. Sim. O Vinícius ali coordenando a anestesia, né? Então, é multidisciplinar mesmo, não tem como, né? Sozinho a gente não faz, né? A gente precisa de um staff, assim, E hoje, assim, eu vejo que a infra de vocês é fantástica, assim. Você viu ali a necessidade de montar o seu CTI, diga-se de passagem, é muito bacana, trazer um tomógrafo, mas além da catedral de tecnologia, de capacitação, às vezes tem algum outro equipamento ali intermediário que também se faz necessário, que vocês também trouxeram para a realidade aqui da região, né? Nós fazemos hemogasometria 24 horas no dia. Sim. Painel IDEX vocês têm lá, IDEX, né? Todo o perfil bioquímico, hematológico. Temos parceiros... laboratórios, né? Patologista clínico, com patologista, vários patologistas ali ajudando a gente também. Aparelho de lactato. Uau. Né? Então, ultrassonografia à beira-leito para fazer FAST. A última vez que eu fui no seu hospital, foi um tempinho que eu não vou lá, eu lembro que vocês estavam adquirindo um ultrassom top, também estavam trocando o aparelho. Sim, né? Agora nós vamos ficar com 2, né? Então, aquele ultrassom mais para usar no FAST, no beira-leito, e um ultrassom agora mais moderno, né, assim, para a gente captar outros tipos de imagens abdominais, cardíacas, né, com mais qualidade. Muito bom. Tira uma dúvida, né, lógico, todo mundo, a galera que assiste aqui às vezes de outro estado, mas para a galera da região, a Prontodog, com uma infraestrutura dessa, ela oferece estágio para aluno, um formato mais internato ou algo do tipo? Sim, a gente adora o estagiário lá, né? E o estagiário lá roda por todas as dependências, né? Ele fica na toma, ele vai ficar junto com o anestesista, com a cirurgia, no CTI, na internação. Eu acho que eu vou voltar. Ele vai, eu acho que é aquilo, é compartilhar o conhecimento mesmo. Muito né? bom, porque aqui no GC na tela vai aparecer o @ do hospital. O aluno pode mandar para vocês, até de outro estado que queira conhecer vocês. Sim. Às vezes o aluno tá lá no Paraná, cara, eu quero ver esses dois aí, né? Ele pode mandar no direct aqui. Sim, estamos abertos. Sintam-se em casa. Olha só, consegui estágio para você, hein? Sintam-se em casa. Doutora Fernanda, caminhamos aqui, né, nas especialidades da doutora, na jornada. Mas voltando lá para a Fernanda, que um dia chegou na clínica da doutora Sueli, você olhando para trás, você fala assim,
que eu podia fazer diferente, eu faria tudo de novo, do mesmo jeitinho, sabe? Porque às vezes o aluno, ele fala, meu, olhando a doutora aí com a Barbie, com o Hospital da Barbie, top, né? Todo rosa. Não, Vão achar que o hospital é todo ela rosa. tem tomo, né? A Barbie, a Suzy tá com inveja. Ai, meu Deus. Não, é assim, você falou, não foi fácil, né? Tem Você teve que sacrificar algumas coisas para fazer seus cursos, né? Você, além de empresária e veterinária, você é mãe, tem, né? A Fernanda pessoal ali, né? Mas você poderia falar para o aluno assim, ó, vai por esse caminho, vai para uma mentoria, vai para um estágio, vai para o internato, faz dessa forma que é legal, né? E uma tônica que eu acho que você falou que já valeu essa entrevista, né? O que eu posso fazer de melhor para o meu paciente? Eu acho que isso aí vale ouro, né? Eu acho que assim, não ter pressa. Não tenham pressa. A curva, né, Doc? Não tenham pressa, né? Eu acho que talvez eu poderia ter feito uma coisa que eu não fiz, e talvez eu poderia ter feito antes de especialização de tudo, foi a residência. Sim. Mas eu tinha tanta pressa de sair da faculdade e começar a trabalhar e fazer alguma coisa, né? E às vezes até uma pressão ali da sociedade. Ah, não, tá se formando, tem que fazer alguma coisa. Então, assim, eu acho que é não ter pressa. Então, faça uma residência, faça um estágio, passe pela clínica, né? Quanto mais você vê, todo dia você aprende coisa nova. É verdade. Vou te falar que todo dia, não tem um dia que eu não aprendo uma coisa nova. Quando você falou, todo dia eu quero fazer um curso, eu lembrei de um colega que falava assim, estude muito pra dizer eu não sei. Exatamente. Não é? A gente, quanto mais estuda, a gente descobre que a gente não sabe bosta nenhuma, né? Eu achava que era até aqui, eu descobri que o negócio é maior, né? Né? Muito legal. E eu acho que é isso, é não se acomodar, né? É querer sempre mais por você, pelo seu paciente, né? É se entregar, né? Eu acho que eu vou ter que fazer plantão de madrugada. Passe por essa experiência, não vai ser a sua vida toda, né? Nem fez e já não quer, não né? quer, entendeu? Não, eu quero sair, sei lá, ser um cardiologista e atender de terno, entendeu? E ganhar 20 mil por mês. Calma, você vai chegar lá, mas caminhe, tropece, levante, porque tudo isso vai construir quem é você lá na frente, né? Não queira atropelar. Muito bom. E vai dar certo. Eu acredito. Não, né? no final vai dar certo. Vai dar certo. Eu acho que assim, é você ter uma meta e se propor aquilo, né? A atingir aquilo. Sim. Se tá ficando difícil é porque tá chegando no chefão, né? Exatamente. Exatamente. Doutora, obrigado de coração, viu, por esse tempo, né? Eu acredito que você inspirou muita gente. De verdade, né? Hoje, né, a gente pensando na mulher empresária, então, né, muita menina, eu acho que quer montar um hospital, quer montar uma clínica. A gente sempre fala que a gente não sai administrador de empresa. Então, você teve ali o Leonardo, seu esposo, junto, né? Então, buscar em alguém também que tenha essa aptidão, né? E aí, pilarizar, né? Você com o pilar técnico, ele com o pilar administrativo. Então, dividir dessa forma. Mas eu falo que, pra mim, foi rico isso aqui. Você me entregou bastante coisa boa, viu? Obrigado. Você vai voltar aqui ainda, viu, doutora? Terminando essa card aí, a gente vai falar sobre o coração, viu, gente? Eu espero que ela tenha inspirado você também, né? Se você ficou até aqui o final, olha essa mãozinha aqui. Clica nela, clica aqui. Esse sininho também serve para você clicar nele. Então, começa a me seguir. Toda semana vai ter um especialista aqui falando não só da veterinária, mas de histórias, do que ele passou para chegar até lá. Porque às vezes a gente não quer passar pelo processo, né? A gente sabe o quão é legal ser um cardiologista, um anestesiologista, mas não sabe o processo. E pessoas de verdade vêm aqui e contam suas histórias, né? E saber que no final deu tudo certo é mais legal ainda. E arrumei estágio pra você hoje, tá? Então eu mereço o seu like, por favor, clica aí. Me segue lá no TikTok, me segue também no Instagram e me ouve no Spotify. Imagina ir pra academia ouvindo a minha linda voz. Você ir caminhar, você no seu carro ouvindo o nosso podcast. Então, obrigado a você que chegou até aqui, tá? E eu espero que com a doutora Fernanda você consiga, a partir dessa conversa, a descomplicar a veterinária.